Olá, sejam muito todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast, mais um episódio do Cienge, podcast da construção. Hoje vamos falar sobre novos modelos de negócio, vamos falar de muita inovação aí no mercado imobiliário. Sou o Guilherme Lozecan, sou gerente comercial Prevision e Cienge, e hoje vamos trazer um conteúdo muito rico, assuntos atuais do mercado, com um super convidado, Marcelo Volker, Oi, pessoal. fundador da VMV, por favor. Conta um pouquinho aí pra gente. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Sapiens Park, mais uma vez aqui visitando essa empresa maravilhosa. Obrigado pelo convite, pelo seu tempo também, de estar sendo o host desse podcast. Mas eu sou diretor da VMV Group, a gente tem várias empresas embaixo do nosso grupo. A gente tem empresa de tecnologia, a gente tem incorporadora, a gente tem empresa de consultoria. Então, com isso, não estou aqui para fazer jabá, mas com isso a gente tem experimentado muito do que esse mercado imobiliário pode dar para a gente, sabe? Tá há quanto tempo no mercado, Marcelo? Ah, cara, 20 anos. 20 anos. Eu sempre falo assim, meu primeiro lançamento imobiliário foi em 2002. Então, 2002 tem mais de 20 anos. Daqui a pouco vai fazer 25, 26. Maravilha. E já é uma parceria com a Softplan de longa data. Tá na cidade essa semana aqui em Florianópolis visitando alguns clientes. Visitando clientes, são clientes Softplan também, fazendo os lançamentos dele e planejando produtos também para o próximo semestre. Que maravilha. Para a gente começar a contextualizar aí um pouquinho, quando a gente vai falar de novos modelos de negócio no mercado imobiliário, como é que tá a tua sensação sobre o mercado? Assim, a gente, claro, tem falado muito, até nos nossos outros episódios, dos incentivos externos, né? Alguns desafios e barreiras, mas olhando aqui no nosso olhar ótica Softplan, o mercado tá a todo vapor e a gente queria entender como é que tu tá vendo esse comportamento, o que tu tá esperando. Eu fico muito feliz, antes de mexer no mercado imobiliário, eu sempre trabalhei com varejo, hotelaria e outros segmentos. Hotelaria ainda porque ainda tem a ver com o mercado imobiliário, mas a gente trabalhou muito varejo, telecom e tudo mais. Fico muito feliz de ter pivotado para o mercado imobiliário porque é um mercado muito resiliente, é um mercado que ele é tipo um Godzilla. Ele demora muito para entrar na crise, demora muito para sair. Só que a gente tem um aparato econômico e político que não deixa o nosso mercado oscilar demais, porque ele emprega muito, ele é muito responsável pelo PIB. Então, o que eu sempre falo, assim, gente, o mercado imobiliário bombou na pandemia, e eu falei assim, não, depois da pandemia ele vai despencar, que o povo fala assim, aquela curva S, não sei o quê, ele vai se regular. Ele não se regulou, não. Tipo assim, ele se regulou, mas ele se regulou de uma maneira muito inteligente. Não teve uma queda abrupta de vendas, não teve uma depressão no nosso mercado. Ele se regulou para patamares de vendas normais pré-pandemia, só que ele ainda está muito saudável. Ou seja, a gente teve uma venda muito grande e a gente agora só tem um espaço muito bom ainda. Então, assim, lá naturalmente a gente sabe que o nosso mercado é cíclico, que ele tem um desencaixe entre oferta e demanda, porque a gente não consegue fazer isso com perfeição, mas eu vou te falar, eu tenho estado mais, por curiosidade nessa pergunta que você fez, eu tenho estado mais feliz do que eu esperava com esse assunto, porque, principalmente, eu até falo, tá, já puxando, eu sou um autogerador de pergunta, só que por conta da tecnologia e pelos dados também, eu vejo que o próprio mercado ele tem a capacidade de se regular. Eu vejo que há 10, 20 anos atrás, todo mundo lançava, todo mundo investia sem fazer leitura de mercado. Vou te falar mais próximo de 20 anos atrás. Era um mercado mais burro, né? Existem pesquisas que falam que o mercado da construção civil, ele ainda é um dos mais atrasados em termos de tecnologia, em termos de processo. Isso é muito interessante porque existe um caminho longo que a gente tem para trabalhar, um mercado muito aberto para a gente sofisticar ele, né? A gente está perdendo só para pesca, que é um mercado que tem pouca tecnologia. Se você comparar a gente com varejo, com telecom, eles estão muito mais avançados em termos de até agricultura. Pois tecnologia e procedimento. A obra, você vê o desperdício de obra e tudo mais, é um reflexo do nosso mercado. Só que é o seguinte, a inteligência de mercado, que em último grau é tudo que a gente precisa, porque todo mundo constrói, tudo no final sempre é uma construção, no final sempre é uma venda, um BTS, alguma coisa, não se sabia ler o mercado, nunca. Então era um monte de gente investindo, o mercado, a economia ia para cima ou para baixo, e os investidores do mercado imobiliário pondo dinheiro e tirando sem estudar o mercado. Né, igual, por exemplo, a Softplan agora liberou o IDI, né, com o Índice de Desenvolvimento Imobiliário. Esse tipo de indicador não existia 20 anos atrás, com essa sofisticação. Tinha um ou outro, mas isso não era tão acessível à população, né, aos empresários, como é agora. Ou seja, eu achei isso muito bonito, porque no pós-pandemia, como vendeu muito, eu falei assim, vai ter que cair, porque os estoques têm que se regular. Só que eu entendo que as incorporadoras e as construtoras conseguiram fazer uma leitura mês a mês,
do mercado de forma que esse vale não seja mais necessário. Então a gente está conseguindo hoje, e a gente faz isso naturalmente com nossos sócios e com nossos clientes também, a gente consegue ter uma leitura de mercado a ponto que a gente não tenha colapso. Ou seja, o mercado caiu um pouquinho, a gente já consegue regular o nosso lançamento. Por exemplo, a gente estava para fazer numa empresa de private equity que a gente controla, um investimento grande nos Estados Unidos. Ela já tem operações nos Estados Unidos, a gente ia fazer uma na parte oeste dos Estados Unidos, ia fazer uma operação grande lá. Fiquei muito feliz, toda vez que eu lembro desse estudo, fiquei uma semana lá aprofundando nos dados. Os Estados Unidos, diferentemente do Brasil, ele tem todos os dados muito públicos, todos os cartórios que você quiser, você vai entrar no site do cartório, ver tudo em tempo real. Então, se a gente quiser entender o mercado imobiliário, em especial nos Estados Unidos, se você quiser tirar uma tarde, você entende todos os dados com precisão. Aqui no Brasil, a gente ainda está caminhando, melhorou muito, mas eu não consigo tirar uma tarde e resolver meu problema. A gente ia fazer um investimento de tempo e dinheiro na região. Depois de uma semana lá aprofundando no mercado, a gente percebeu que no dia da visita nossa, eu fiquei feliz quando eu vi isso, porque assim, no dia da visita nossa, o mercado dele estava no pico máximo. Só que ele tinha feito assim, ele deu uma bandeirinha para baixo. Só que a nossa pesquisa trouxe essa bandeirinha para baixo. Por quê? A gente cruzou velocidade de venda, a gente cruzou tempo que eles chamam de days on market, tempo de produto no mercado, a gente cruzou a queda na velocidade de venda, a queda do volume de vendas por mês de cada produto, e a gente falou assim, cara, é um mercado que é muito bom, é um mercado que vende muito, é um mercado que dá lucro. Só que a curva de tendência começou a apontar para baixo. Ninguém tá vendo porque era menos de 1%, mas já ficou no negativo. Daí a 4, 5 meses, aí a gente abortou, foi uma decisão muito fria dos investidores, falou assim, ó, se apontou para baixo, acabou, porque num mercado desse, em mercados pujantes como Miami, São Paulo, tudo mais, na hora que aponta alguma coisa para baixo, vai de uma vez, e é todo mundo, né? Porque mercados grandes, sim, né? A gente desistiu desse investimento e depois dali a 6 meses começaram a aparecer muitas pesquisas, inclusive todo mundo pode ver aí, pesquisas que falam que o mercado mais bolha do mundo é o mercado de Miami. Então a gente já estava estudando essa região do condado de Miami e tudo mais, e a gente viu isso antes de fazer qualquer investimento. Lógico, mas não é gestão de risco, é um ótimo mercado. Então assim, esse grau de sofisticação faz com que a gente consiga tomar muitas decisões mais sofisticadas, sabe? Já que a conversa aqui é sobre competitividade e eficiência, que tal turbinar o planejamento da sua obra com uma ferramenta prática e gratuita? Na descrição deste episódio você encontra a nova planilha de orçamento de obra 5.0 do Cienge, com base Sinap atualizada e um passo a passo completo de como usar. Ideal para quem quer evitar surpresas, economizar e tomar decisões com mais segurança. É só clicar no link, baixar a planilha e começar a usar. E se quiser mais conteúdos como esse, acesse www.cienge.com.br. Eu acho que isso está trazendo até um pilar na Softplan, a inteligência de mercado, né? Traçar esses dados e para quem incorpora, para quem constrói, consegue ter esse direcionamento de onde estão as reais oportunidades, né? Que nem tu comentou do IDI, hoje é possível tu entender até por cidade onde que tem mais, onde está mais favorável de tu fazer um lançamento e ter oportunidades, né? Isso é muito importante, mas como tu comentou da pandemia, até uma transição que a gente viveu ali, a gente cada vez mais, é um movimento natural, cada vez mais a gente ter que fazer com menos, construir mais barato, mas manter aquele retorno e atender o cliente final, que é cada vez mais exigente. Então o mercado tem se tornado cada vez mais competitivo, né? Mesmo a gente tendo esse direcionamento aí dos dados. Como é que tu enxerga esse boom de 2018 para cá, vou até um pouquinho antes da pandemia, das Construtechs, PropTechs, né, consultorias, né, a própria VMV hoje, né, esse foco que vocês... eu acho que é muito moderno falar de inteligência de mercado no nosso segmento, mas isso é algo que vocês já fazem há muito tempo. Sim. Então, como é que tu vê esse movimento, que arestas têm sido supridas nesse sentido e que espaço tu acha que ainda tem, né? Poxa, será que a gente está saturando esse crescimento de PropTechs, Construtechs, Fintechs, né? Vai aparecendo bastante coisa. Como é que vocês se posicionam no meio disso também? Eu acho mágico até a pluralidade de conteúdos que a gente pode fazer nesse mercado, porque, por exemplo, há poucos minutos antes de gravar esse podcast, a gente encontrou, você viu que eu estava trabalhando, estava mexendo numa apresentação, e o resumo de que você está falando é que o PropTechs e a Construtechs, ou seja, agregar tecnologia no nosso processo, no nosso mercado imobiliário, tanto na parte de mercado PropTechs, tanto na área construtiva, simplesmente é como você falou, é para ganhar eficiência.
E ganhar eficiência quer dizer que eu seja mais competitivo que meu coleguinha. A gente tem que sempre lembrar isso, porque eu reforço muito isso, porque às vezes você fala para um incorporador, para uma construtora, fala assim, cara, coloca tecnologia, estuda. Tipo assim, sai da sua casa um pouquinho, porque você pode estar com a vida boa agora, mas tem um cara capitalizado, selvagem, aprendendo, a fim de tirar o seu lugar no mercado. Então não é porque você acorda com uma energia positiva e fala assim, eu quero ser um profissional melhor. Não, é porque o nosso mercado tem competição. E as pessoas que têm mais tecnologia hoje estão tomando decisões melhores em todos os segmentos. Por exemplo, vou falar de PropTechs e vou falar de Construtex também. O ciclo, a gente tem experienciado isso em vários clientes, em várias operações que a gente faz. O ciclo da construção ele é muito complexo e o ciclo da estruturação dos negócios são muito complexos. Então eu colocaria esses dois ciclos em paralelo, porque eu tenho o da construção, eu tenho funding, eu tenho legalização, licenciamento e tudo mais, que é muito desafiante, é muito longo, é muito intenso. E é um passo que, em paralelo, eu tenho que startar uma construção que é extremamente complexa. Eu tenho compatibilização de projetos, BIM, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O nível de gestão que existe, o nível de gestão que exige é muito alto para que você consiga fazer isso com competitividade. O que é isso? 30 anos o povo subia prédio, fazia hospital? Fazia. 40 anos, 50, fazia, mas fazia daquele jeito. Tipo assim, construiu seja o que Deus quiser. É literalmente isso, né? Eu tenho hoje, inclusive, amigos que ainda fazem dessa forma, que a gente brinca e tal, o cara constrói o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, com o dinheiro dele que ele quer, mas é porque ele não está no mercado competitivo, porque senão se eu tivesse já teria quebrado. Então é o seguinte, como é um mercado que nós temos uma oportunidade de ser muito competitivo, a turma começou a olhar isso demais agora, desde 2018. Ou seja, colocar tecnologia para cá ou para lá tá fazendo com que eu seja melhor que aquele cara, eu tô conseguindo ganhar mais dinheiro. O cara não pensava nisso há 20 anos atrás. O cara construía um predinho, uma casinha, fazia uma obrazinha, ganhava o dinheiro dele, ou seja para vender, ou seja para contratado. Ele não tinha essa visão de varejo. Ele não tinha essa vida. Eu acho que isso é muito interessante porque o nosso mercado não tem visão de varejo. Então o nosso mercado ele não tem muita visão de falar assim, cara, eu preciso economizar 20 centavos ali. Lógico que na obra, em algumas coisas, já tem essa discussão, mas o espírito do nosso mercado não é esse, porque o nosso mercado ele é muito abundante de maneira geral. Então, assim, agora que o nosso mercado está começando a entender, cara, eu preciso ter eficiência máxima. Por exemplo, estava contando do caso que hoje de manhã eu estava fazendo. Nós temos um terreno que ele é numa região de São Paulo, ali Brooklyn, Campo Belo e tudo mais, e que a gente estava avaliando para fazer o short stay. Para fazer uma curta temporada. Nós temos as maiores ferramentas do mundo, que são baratas, tipo 4, 5 mil reais por ano, e eu consegui fazer um estudo do mercado inteiro de short stay, principalmente focado em Airbnb, em 10 minutos. Isso outra pessoa demoraria 6 meses. Beleza, eu fiz uma análise completa do mercado com uma ferramenta global em 10 minutos. Falei assim, o mercado é bom ou não? Ele dá uma notinha lá de 98%, 98 pontos em 100. Beleza. Agora vamos fazer uma análise do mercado de hotelaria, que não é só o de Airbnb? Beleza, fui lá, contratei uma outra ferramenta, que é do mesmo grupo, inclusive, e vi esse mercado em 10 minutos. Em um dia, eu estudei o mercado inteiro de locação por curta temporada com ferramentas que são americanas, e coisas que o mercado comum demoraria meses. Mas por que eu estou falando isso? A gente já mudou essa ideia de fazer, porque o hotelaria não funcionaria muito bem, não daria um lucro relevante, e eu já consegui fazer um cruzamento entre o investimento necessário para que a minha TIR seja boa versus a rentabilidade histórica daquela região, ou seja, está rentabilizando tanto por apartamento. Então o apartamento tem que ter uma metragem X, aí eu peguei uma outra ferramenta, e tudo isso são PropTechs. Eu peguei uma outra ferramenta que me deu a velocidade de venda e valor de metro quadrado histórico e curva de tendência daquela região. Eu falei assim, não, eu preciso vender o metro quadrado a tanto, para esse cara alocar tanto, então um dia. Aí depois eu pego uma outra ferramenta que me dá todos os dados e a gente falou assim, beleza, vamos fazer um BTS de um hospital. Então peraí, eu saí de um hotel, já saí de um BTS para um hospital, a gente está estudando os dados do BTS do hospital e a gente está com provavelmente fazer 2 torres, uma de hotel, uma short stay, com 2 lojas embaixo, com todos os dados tomado rápido. O que é isso? Com tudo isso que eu estou falando, é uma semana de decisão. Eu entro nesse negócio, resolvo esse negócio e saio desse negócio em questão de 1 mês. Antigamente, um empresário poderia ser o negócio do ano dele. Então, a tecnologia, e pensando o seguinte, aí indo para o lado da obra, como eu falei que são 2 coisas em paralelo. Quando a gente está desenvolvendo o mercado, eu estou construindo também.
Então, se a minha construção está artesanal, eu não consigo desenvolver um negócio. Então, quando eu coloco tecnologia, por exemplo, quando eu analiso minha curva de balanço com software, quando eu pergunto para o IA do Prevision como é que está a obra, eu vou lá, gasto 10 minutos, vejo como é que tá, logicamente tem engenheiro, tem empreiteiro, tem não sei o que tá resolvendo, mas eu vou lá, resolvo 10 minutos, volto para minha geração de negócio. Ou seja, hoje em dia nós temos uma classe de empresários que ele consegue produzir o que um empresário produzir em 10 anos consiga produzir em 3 meses. Então é só uma questão disso, não é uma questão ideológica, é uma questão que você pode gerar mais riqueza no tempo com mais acuracidade. Ou seja, as empresas quebram menos hoje porque elas têm mais visão do que elas estão fazendo. Então, por exemplo, modelos de negócio, eu até gosto de falar, todo mundo fala assim, não, temos alguns modelos do tipo House, que a gente é muito parceiro, a gente já lançou 15, 20 Houses também, que ele é um modelo que ele trouxe muito essa ideologia de transformar o prédio num software, mas eu gosto de falar de um modelo que eu falo muito, mas ainda não pegou no Brasil, mas que isso já está por exemplo, o Senior Living. O Senior Living não é um modelo, nossa, que modelo de tecnologia. Não tem tecnologia. Só que é um modelo de repensar os equipamentos que a gente está construindo. Mas por que a gente tem que repensar esses modelos? Quando a gente está falando de locação, quando a gente está falando de house, quando a gente está falando de software, quando a gente está falando de mercadinho honest market embaixo do prédio, tudo isso ele tem que ser pensado no pré-obra, porque no pós-obra eu não consigo resolver. Por exemplo, a gente estava conversando sobre eu vou parar de falar. Nada. Tá muito, por favor. A gente tava falando sobre um empreendimento aqui em Floripa e tal. Aí teve uma pessoa que estava na mesa e falou assim: olha, esse empreendimento que vai ser lançado daqui a 6 meses, a gente podia transformar ele num hotel, da bandeira X. A gente falou assim, não, peraí. Em cima da hora, assim. Não, eu falei, não, o cara que falou, ele tem pouco conhecimento, porque as regras das bandeiras internacionais, elas têm regras arquitetônicas. Para eu desenvolver um hotel, eu tenho, por exemplo, que ter duas escadas de incêndio, algumas obrigações que até são burras, que vêm de legislação americana, que a gente tem discutido isso muito no Brasil. Ou seja, o know-how de negócio, ele tem feito uma interlocução muito grande com construção, por exemplo, no econômico, a parede de concreto, a alvenaria estrutural, cerâmica, quanto bloco de concreto, por exemplo, como é que a gente faz isso? Algumas viabilidades de clientes nossos, no terreno não daria lucro com aquele tipo de construção, mas ele conseguiu fazer uma alvenaria estrutural com bloco que ele aumentou o potencial com custo de obra um pouco menor e aquele lucro saiu de 17 para 19, que começou a ficar mais interessante para ele, 2, 3 pontos percentuais, justamente pela mudança do método construtivo. Isso é um aumento de know-how no processo. Então, quando a gente traz... eu estou falando muito de inteligência do negócio, entendeu? Então, assim, a gente ainda nasce muito do mercado onde ele é muito edificado em tijolo, cimento. Artesão demais, e está acostumado a tomar uma decisão com muito prazo. Exato, aquilo ali não é o fim, aquilo ali é o meio. A gente quer entregar equipamentos para a sociedade, a construção é o meio onde a gente tem que construir, só que você tem que pensar no negócio, né? Então a gente tá indo muito por esse caminho. E tu trouxe muito dessas moradias rápidas, né? Até esses conceitos mais atualizados de moradia compartilhada. Esse mercado de PropTechs, assim, veio crescendo muito, cresceu 35% nos últimos anos. E é um modelo de negócio que ainda está em alta, tem ainda acontecido. Além desses, quando a gente fala de blockchain, tokenização, como que tu tem visto, né? A gente tinha um mercado, vamos lá, pré-pandemia, muito fazia assim, era o que tinha, e aí começou a nascer outros modelos, até a própria construção a preço de custo para administração, né? Como é que tu hoje divide, assim, quais são os pilares que o incorporador, o investidor tem buscado? Perfeito. Nesse aspecto, eu ia falar muito no que é o funding. Eu acho que o compartilhamento, o blockchain, que eu vou entrando um pouco, a moradia compartilhada de todo mundo, são jeitos de viabilizar um empreendimento. Ou seja, a gente olha para uma localidade, para um terreno e fala assim, olha, ele não dá lucro assim, pode ser que dê lucro assim e assado. Por exemplo, nós estamos com... Isso, mais uma vez, nós temos novos recursos para viabilizar empreendimentos que não eram viabilizados antes, não eram viáveis antes. Então isso é muito interessante falar, porque tem muita gente, e espero que esteja sendo útil eventualmente para alguém que esteja ouvindo a gente, muita gente tá com a caixinha na cabeça do tipo assim, terreno, viabilidade, papel de pão, que tem muito ainda, a grande maioria, papel de pão, assim, construção, terreno, acabou. Quase isso, eu ainda vejo isso. Uma regrinha de 3, né? Com grandes operações, tá? Operação de 500, 700 milhões é tipo assim, valor do terreno, valor da obra. Não, peraí, um pouquinho mais do que isso.
Só que é o seguinte, a gente tem uma possibilidade enorme de fazer isso. Por exemplo, nós temos casos onde a fração mínima da região, por exemplo, terrenos rurais, a fração mínima é 20, módulo rural em muitos lugares é 20, em outros lugares são 30 mil metros. Pô, mas se eu quero vender uma cota de uma área de 1.000 metros numa região onde o módulo rural mínimo é 20, eu não posso. Mas peraí, eu quero fazer um condomínio sofisticado, que é um clube de lazer, não sei o quê. Ah, não, mas peraí, eu posso começar a fazer cota? Eu posso vender cota de direito de uso desse negócio? Posso. Então tá, então a escritura, ele não vai ter a escritura individualizada dali, mas ele vai ser investidor, sócio, com cota, com direito de uso daquela unidade. Então, a gente tem visto muito isso, que os grandes operadores, não grandes, tá, mas grandes, como quando eu falo grandes de eficientes de fazer bonito, têm feito arcabouços administrativos e de modelo de uso para conseguir ter um resultado melhor, tanto para ele financeiramente quanto para o produto. Por exemplo, a tokenização. Tokenização, confesso que assim, eu demorei até um tempo, já, naturalmente já passou alguns anos disso, para entender certinho como é que vai e tal, porque é difícil, gente. Não vamos negar que para a gente agora ainda é um assunto novo, né, para a média do mercado. Só que, por exemplo, o primeiro empreendimento com token 100% token... Tu está investindo na incorporação, né, e tu abre o poder de compra do investidor, né? Exato. Algo que é muito novo mesmo. Não, é muito novo, e esse mercado ainda vai explodir muito, porque é a mudança de cabeça, gente, não é, quando a gente está falando de tokenização, e então assim, a tokenização ela vem junto com outros modelos de uso, por exemplo, eu vou fazer, igual, por exemplo, eu só vou pivotar esse assunto aqui rapidamente. A gente está falando que estúdios, se você for em qualquer lugar desse Brasil, a maioria dos consultores fala assim, não, estúdio tá bombando. A verdade é o seguinte, houve uma mudança no plano diretor de São Paulo, onde tem lá 8 anos, 7 anos, onde se permitiu fazer unidades de interesse social e unidades não residenciais, principalmente, que são unidades não residenciais, que são literalmente o que a gente está usando de estúdios, principalmente, focadas nas pessoas para locação. São Paulo representa 50% do mercado imobiliário nacional e São Paulo bombou de estúdio, mas São Paulo não bombou de estúdio porque é uma febre fantástica, é simplesmente porque a legislação me permitiu. Aí chega um cara de uma cidade pequenininha de 30 mil habitantes e ele acha que o estúdio tá bombando. Não, também, isso acontece todo dia, eu vejo isso todo dia. Então, tipo assim, ele fez mais ou menos o certo pelo caminho errado. Tipo assim, você tem que entender que ou seja, todo mundo acha que estúdio é um novo modelo. Não, é um modelo de legislação, gente. É simples, é uma compactação pela inflação. A gente tem que entender para que serve as coisas. Igual, por exemplo, o primeiro blockchain que a gente fez, a primeira tokenização que a gente fez, principalmente blockchain, a gente fez há uns 7, 8 anos atrás, que foi pegar uma SPE inteira e pegar todos os contratos da SPE, que são muitos, e colocar em blockchain. O que é isso? Foi só isso que a gente fez, mas faz muito tempo. A gente pegou todos os contratos e deu rastreabilidade para eles. O primeiro passo é esse. Blockchain é isso. Eu pego tudo, coloco numa blockchain, aquilo ali fica extremamente seguro. É muito diferente de pegar um papel, onde ele pode perder, pegar fogo, não sei o quê. Aí eu coloco numa blockchain que todo mundo tem acesso. Se o investidor daqui a 20 anos falar assim, o que aconteceu no dia tal, ele consegue ir lá e pegar o histórico todo naquela blockchain. É como funciona Ethereum e tal. É porque muita gente confunde cripto com blockchain. Não tem nada a ver com cripto. Até sócios nossos já teve uns ranca-rabas, você fala que ele não gosta de blockchain, assim, não, calma, essa blockchain não é pirâmide. Só que aí a questão é o seguinte, depois disso, depois que a gente fez essa tokenização toda, depois que a gente fez essa blockchain, a gente pode fazer a tokenização. A tokenização é simplesmente colocar uma empresa que é dona da SPE, na hora que a gente está falando de um produto imobiliário, e ela pega essa parte da SPE ou da SCP principalmente, que é uma personalidade jurídica, e ela, em vez de ficar vendendo cotinhas de um papel de um contrato para as pessoas, ela vende tokens em uma plataforma. A gente está fazendo isso em larga escala já, e isso é muito bem aceito, porque se você quer ser um investidor de 50 mil, 100 mil reais, você consegue investir isso em 10 minutos. Numa plataforma que ela é séria, ela é controlada, ela tem visibilidade, e isso que é muito interessante, porque é novo o modelo jurídico, é novo o modelo cartorário, existem algumas discussões de alguns pontos ainda que são omissos, poucos, sobre esse processo, sim, mas ele é todo lastreado, ele tem lastro, ele tem segurança jurídica, e a gente consegue distribuir o lucro, a gente consegue distribuir a propriedade, ou seja, o cara é de fato dono de um pedacinho daquilo ali, se for um produto para investimento, ele consegue de fato resolver, de fato receber aquele resultado por meio dos tokens que ele tem dentro de uma blockchain. Só que isso diz muito mais o seguinte, hoje nós temos algumas 10 plataformas de blockchain,
voltadas para o mercado imobiliário, que já fazem operações que ainda são pequenos, porque o nosso mercado é careta. O nosso mercado, ele olha assim e fala assim, eu quero a escritura, eu quero o famoso papel passado, né? Então, assim, quando a gente fala trazendo outro item que você falou do co-living, meu sócio, ele trabalha muito com essa parte. Só deixa eu te interromper só porque... Interrompa, porque se você não interromper... Não, isso que tu falou, eu acho muito legal. Existe uma situação até aqui na ilha, em Floripa, tem uma incorporação que foi feita... como tu falou, o mercado é muito tradicional, sim, já existiu um modelo de tokenização, e que tiveram vários investidores que estão nesse modelo, mas houve o viés e a opção do, cara, eu sou careta, quero comprar direto com a empresa, quero fazer um negócio diferente, quero comprar uma unidade só minha, não quero comprar junto. Fizeram um desmembramento com 2 modelos e houve, dentro dos associados, eu não sei quais são os termos, né, mas dentro de todo mundo que está investindo, resolveram mudar a empresa que está prestando serviço, que está tocando a obra. Isso gerou um trâmite burocrático, uma insegurança para quem comprou nos métodos tradicionais, absurdamente, que não está resolvido até agora, e quem fez por tokenização, tá tudo certo, nada muda, sabe? Exatamente. Então acho que até falando de segurança, por mais que tem muita coisa que tu disse que tá evoluindo, eu acho até um meio mais seguro, né? Perfeitamente. Cara, é igual tu disse que não, beleza, não tem a ver com moeda cripto, mas é tão seguro quanto a moeda cripto. Tu botou lá. Exato. Não, mas é exatamente o que você falou. As pequenas avanças que existem com relação ao blockchain e à tokenização do mercado imobiliário são as mesmas avanças da cripto, ou seja, já resolveu 99,99%. Tem uma beiradinha que se discute sobre tudo na vida. Só que os próprios cartórios, os maiores cartórios do Brasil, eles estão muito envolvidos nesse assunto blockchain. Isso não é falado muito porque não é notícia de jornal, porque o cara não compra matéria para olhar isso. Mas os principais cartórios, eles já entenderam que o futuro, ele não é tokenização. Para eles não faz diferença a tokenização. O futuro para eles é o blockchain, porque o registro de documentos via blockchain, que é o que acontece com o Bitcoin. Por que o Bitcoin é cabuloso? Porque ele tem um histórico muito grande de transações absurdos, que é o tal de minerar a informação. E você imagina, os cartórios nossos, muitos eles passam muito por papel, eles têm muita digitalização, mas eles são muito rudimentares. Então a tokenização, ela tem que ser entendida como principalmente um modelo muito mais sofisticado e inteligente de equilibrar essas relações jurídicas dentro de um empreendimento imobiliário. Se eu consigo tokenizar, eu consigo pulverizar aquele empreendimento sem precisar que, por exemplo, quando tem uma vença assim, que 10 pessoas assinem uma mudança de incorporadora, porque ele era investidor numa SCP, ele tem que autorizar uma troca de pessoa na SCPE. No caso da tokenização, não. Tinha uma empresa que ela gera esses tokens, essa empresa deu a anuência, acabou. Entendeu? Exatamente. Então, isso é muito interessante. Então, assim, eu faço bastante discussão porque a gente só falando do co-living e do co-housing, a Europa, ela tem essa visão muito mais sofisticada de co-living e co-housing, que tem tudo a ver com a gente está falando simplesmente o seguinte, novos modelos de negócio e tecnologia empregado no mercado imobiliário possibilita situações infinitas. A gente pode fazer qualquer coisa, porque a gente pode pegar um prédio que ia ser residencial, transformar ele em 20 coisas que antigamente a gente não tinha essa visão. A gente pode financiar uma obra de 30, 40 jeitos diferentes. Por exemplo, o co-living, eu posso pegar um empreendimento imobiliário que eu falo assim, vou construir apartamento de 2, 3 quartos, que é o que o povo gosta de fazer. Mas espera aí, não existe uma vocação aqui para a gente fazer um co-living. Não vou falar de co-housing não, que é uma viagem mais específica, mas a gente fazer um co-living onde as pessoas por exemplo, um co-living de pesca no Pantanal. Ou seja, pessoas que gostam de pesca, aqueles caras que têm um rancho naquela região, eles podem ter uma propriedade compartilhada, onde eles vão compartilhar alguns itens, como área de churrasco e tudo mais, mas eles vão ter os quartos deles separados. Isso é hostel, gente? Não, vocês podem ir em outros países, isso não é coisa só de jovem, não só é coisa de pessoa que está fazendo surf, não, são pessoas que têm interesses comuns e vão comprar naquele nicho. Porque às vezes fazer um produto genérico você não vai conseguir vender, só que o nosso mercado ele é muito conservador em nichar. Aí se você nichar esse empreendimento, você vai conseguir ter uma gama de possibilidades de venda muito maior. Ou seja, quando a gente está falando de novos produtos de mercado, a gente está falando que o mercado está começando a aceitar novos modelos de venda. E o nosso mercado está aceitando também novos modelos de funding. Antigamente você só podia construir com dinheiro próprio ou com banco.
Hoje você pode fazer com blockchain, você pode fazer com tokenização, com blockchain, com criptomoeda, com tokenização com os investidores, eu posso fazer com a SCP, que a SCP, inclusive, aqui na ilha ficou um negócio muito disseminado também, muito exageradamente até. Uma febre. O negócio para estudar conta um pouquinho. Só que é o seguinte, a gente tem um modelo de fundo, a gente tem fundo com dívida, com cotas preferenciais. Então é muito interessante isso também, porque o funding, ele foi para um espaço muito da tecnologia, porque os próprios fundos, os quais a gente trabalha com alguns e é sócio de alguns em algumas operações, os fundos usam de muita tecnologia para que eles possam entrar como sócio em várias operações e controlar várias operações ao mesmo tempo que eles aportam, em uma gestão de risco muito grande. Só que isso está fazendo com que o nosso mercado imobiliário cresça muito, ou seja, tem 9 meses mais ou menos que o dinheiro privado já superou o dinheiro da poupança no mercado imobiliário. Então isso é uma inversão absurda e mostra esse novo paradigma do nosso mercado. Ou seja, quando a poupança perde relevância, que é um dinheiro tradicional, para o mercado privado, ou seja, banco, capitais, fundo e tudo mais, a gente já está entendendo que o perfil do empresário desse mercado mudou. E esse empresário agora, ele quer eficiência, esse empresário, ele quer dados, esse empresário, ele quer entregar um produto que dá fit com o mercado com mais propriedade, que não seja só fazer um corporativo, que não seja só fazer um prédio bonito e tudo mais. Muito bom, Marcelo. Só e aí eu vou tirando um pouco o pé dessas inovações tecnológicas, mas a gente falou vários conceitos de inovação. Em um determinado momento a gente falou sobre a IA, tu até brincou da Prevision, sim, né? Como é que tu tem enxergado, foi um assunto muito alto no último ano, acho que o mais em alta dos últimos 2 anos, como é que tu tem enxergado a sinergia com o blockchain dados, sim, muito dados. Sim, Big Data. Big Data. Tu tem visto já empresas, eu sei que vocês trabalham muito com isso, com sim, uso muito direcionado de uma IA para cada vez mais traçar padrões e entender direcionamento. Como é que a gente tem usado a IA para apoiar todos esses pilares, além das construtechs que a gente vê muito, mas sim, olhando para o investidor, para o mercado, para o comportamento? Você pegando essa última palavra que você falou, comportamento, é algo que eu tenho me policiado muito. A IA, ela é muito mais disruptiva no nosso dia a dia, no nosso comportamento pessoal, como pessoa empresária, do que propriamente como empresa. Porque a gente tem soluções de IA para tudo hoje. Todas as ferramentas que a gente usa têm já um módulo de IA. O Prevision tem, o CV tem um módulo de IA, que é o CV Magic. A gente trabalha com várias ferramentas de atendimento por IA. Só que eu faço até uma provocação. Até o teu WhatsApp lá, mandei um áudio. O meu WhatsApp porque, olha pra você ver, por isso que eu tô falando da mudança de comportamento. Eu tenho um problema muito grande que eu não consigo ouvir o WhatsApp porque eu tô sempre em trânsito. Então acaba que pessoas de qualquer natureza, amigos, clientes, qualquer coisa, me mandam WhatsApp, eu não ouço quando é áudio, porque eu consigo ler quando eu tô em reunião, alguma coisa assim. Saiu essa ferramenta de transcrever o WhatsApp. Mudou minha vida. Hoje eu consigo responder 100% das mensagens que eu recebo. Isso é muito disruptivo. Então é o seguinte, a gente você fala assim, para quem tá achando que tá arrasando no IA e tá usando o chatbot por IA, fala assim, não, eu tô usando IA na minha empresa, o meu atendente virtual é IA. Já passou, gente. Todo mundo já tá usando. Tipo assim, eu uso muito IA, ChatGPT. Tipo assim, eu uso IA. Tipo assim, as pessoas estão consultando o ChatGPT, as pessoas estão sendo atendidas por um chatbot conectado com AI. Isso já passou. É tão rápido que esse já passou tem 1 ano e já não é novidade, isso já é normal e você já não pode tirar onda falando que você está usando IA quando você está usando o ChatGPT digitando e quando você está indo lá. Só que, por exemplo, o nosso esforço todo, mais uma vez, o que eu vou usar de IA para que eu possa ser mais competitivo que o meu concorrente? Então, mais uma vez, gente, não é um ato nobre, não é porque você vai melhorar o mundo assim, é para você ser mais competitivo, a gente está falando aqui para trabalhar. Então, por exemplo, quando a gente está lendo, eu estava discutindo com um cliente de Alagoas, e ele me mostrou e eu aprendi muito, ele falou assim, cara, coisa de obra, eu pergunto, toda vez antes de planejar qualquer coisa de obra, eu pergunto pro ChatGPT, é impreciso, mas é tempo real. Ele falou assim, olha, se eu quero fazer uma estrutura de concreto armado, de não sei quanto, de tal altura, que eu quero assim, ele é específico, qual que é a espessura da viga, detalhes, qual que é o tipo do cimento que eu vou usar, não sei o que, aí o ChatGPT já responde e ele passa pro engenheiro e fala assim, você ganha
2 semanas de conversa nisso aí, porque a concepção abstrata da coisa, ele já joga, fala assim, olha, eu quero fazer uma manilha de 20 metros de diâmetro, com não sei o que, olha, eu acho que você pode usar o cimento tal, com vigas entrepassadas, com lanças de não sei o que, em 1 minuto. E ele fez isso de áudio comigo andando no carro, ou seja, na hora que a gente chegou no almoço, a gente já tinha mais um pré-projeto daquele equipamento. O que nós estamos usando muito a AI? Isso é novidade, gente. Acho que eu nem devia estar falando isso, porque eu perco minha análise competitiva. Quando você pega a pesquisa de mercado e manda o AI ler, ele te dá toda a informação que você quer. Então é o seguinte, até hoje nós não temos, espero que daqui a 1 ano você esteja ouvindo a gente e essa fala minha já que tenha caducado, até hoje, se você pergunta qualquer coisa de mercado, eu não tenho uma ferramenta que consegue me responder o seguinte, eu falo assim, olha, eu quero saber o metro quadrado e a velocidade de venda em Campo Belo, São Paulo. Isso é crucial, às vezes você está na frente do investidor. E tem que sair caçando. Pra você ver, Sofia Martins, nossa amiga e sócia, me mandou uma mensagem agora, falou assim, preciso dos dados do Rio de Janeiro agora que eu estou terminando um negócio, preciso do dado de tal bairro, tal equipamento, não sei o que. E ela pediu os dados da ferramenta que a gente tem. Como eu falei, eu posso te mandar, mas deixa eu só fazer um podcast ali, eu mandei os dados da ferramenta para ela. Mas assim, com a ferramenta, ela já é muito mais rápido que os concorrentes, porque ela vai entrar na ferramenta, vai saber tudo, ou seja, gente, há anos atrás, eu gosto sempre de dar o passo a passo, há anos atrás, todo mundo falava assim, vamos visitar o terreno para fazer qualquer coisa, casa, prédio, hotel, hospital, qualquer coisa. Hoje eu falo provocativamente, eu não preciso pisar no terreno. Se você quiser que eu seja gentil, que a gente vai almoçar, que a gente vai passear conversando, eu piso no terreno com você, mas eu não faço a menor questão de pisar no terreno nessa fase de concepção do negócio. Antigamente a pessoa tinha que pisar. Agora, nos últimos 10 anos, eu tenho ferramenta para tudo, para me falar inclusive de ambiental, zoneamento, aqui em Floripa, inclusive, é um assunto bem intenso, essa questão de licenciamento ambiental e tudo mais. Eu tenho ferramentas para falar isso tudo. Ou seja, a gente toma as decisões analisando ferramentas que me tiram, em vez de 2, 3 meses, 1 dia de ferramenta. Agora, com AI, a gente pega esse Big Data, e pergunta. Então, assim, também tem uma coisa muito importante aqui, essa é uma discussão já das grandes empresas, como ERP, CRMs e tudo mais. O grande lance, a grande mudança de paradigma da nossa sociedade hoje é entender que o AI é a interface. Então é por isso, vocês já sabem, né? Eu só estou traduzindo os que vocês já sabem, mas talvez quem a gente está ouvindo não sabe. Por exemplo, o Prevision. Você pergunta para o AI do Prevision. Eu também para o AI do Prevision. Tá usando Prevision? Eu estou esperando o AI para a parte de incorporação do Prevision, que fica anotado aqui, essa parte. E o AI do CV na parte de vendas. Na hora que todo mundo incorporar a ideia do tipo assim, passa na minha cabeça, sai da minha boca, tem que passar para uma AI, o nível de produtividade tem que ser absurdo. Por quê? Na hora de usar o Excel, eu uso o AI. Na hora de usar o Word, eu uso o AI. Na hora de fazer um e-mail, eu uso um AI. Então, o AI é interface, entendeu? Então, assim, a gente não vai ficar contratando ferramenta, falando assim, essa ferramenta é uma AI que ajuda a minha vida. Não, a AI é a interface de tudo. Ou seja, ela apoia a tomada de decisão, ela não toma a decisão, ela vai te apoiar, vai te tirar aquele tempo que a gente estava falando lá no começo. Exato, ela é o mesmo tempo que eu ganhei, o mesmo paradigma que eu ganhei, saindo de cheirar o terreno, até fazer xixi no terreno, que o povo gostava de falar. Agora eu ganhei com as ferramentas. Agora eu tenho um outro grande paradigma que é o seguinte, eu não ponho nem a mão na ferramenta. Eu já chego para a ferramenta e falo assim, tá vendo essa planilha que eu subi de viabilidade? Se eu mudar a velocidade de venda ou se eu mudar o custo da construção em 10%, quanto que aumenta meu lucro? Eu perguntei. Em 1 segundo ela me responde, eu ia demorar 1 hora para fazer isso. Então, a gente tem que observar o seguinte, temos vários fornecedores de AI, a gente tem várias empresas competentes, a gente tem que trazer o AI pro dia a dia inteiro. Eu hoje estou usando o AI principalmente na área de concepção, na área de estudo de dados. Tá? Sabendo que na área ferramental o AI já é uma coisa velha. Se quem está ouvindo a gente não usa AI na parte ferramental do dia a dia está atrasado, tem que começar a usar, que ainda não se usa muito na parte de inteligência. Maravilha, maravilha. Bom, não preciso nem dizer o quanto a AI ainda é uma tendência, né? Por mais antigo que já esteja acontecendo, mas ela vem crescendo, a AI criativa, né? É algo muito em alta. Mas olhando para o futuro,
né? A gente está num mercado que nós estamos entendendo aquecido, o pessoal está buscando, competitivo. Sim. Se for falar de outras tendências, o que tu apostaria nos próximos 5, 10 anos? Tu falou de um modelo ali que vocês já estão apostando, Sim. que ainda não está muito forte no país, mas hoje o que tu entende de talvez uma próxima tendência, se tu já tens isso mapeado, né? E Sim. também o que os profissionais do setor precisam começar a prestar atenção hoje para não ficar para trás. Acho que a gente já falou bastante disso, mas assim, é a última pergunta para a gente pegando os recados finais, as dicas finais aí com o Marcelo Volker. Vou dar 2 dicas, uma na parte de negócio e outra na parte de comportamento. Na parte de comportamento, eu vou focar algo que é até imprevisível, até de eu falar, que é a parte dos espaços compartilhados. A gente falou um pouco do co-living, estou falando de alguns modelos de PropTechs, como, por exemplo, a House, do Alê. A gente tem um espaço muito grande de trazer otimização para o nosso espaço. Então, isso tem tudo a ver com esse mindset que a gente está falando, que é o seguinte: a gente gosta apartamentos muito grandes, grandes escritórios, isso não funciona mais para a geração nova. Então, otimizar os nossos espaços, com certeza é a bola da vez. Eu vou otimizar os nossos espaços colocando um mercadinho. Não, cara, se você está colocando um mercadinho no seu prédio achando que você está arrasando, você está, 15 anos atrasado também. 15 é exagero, mas 12 anos atrasado. A gente está falando de otimizar é o seguinte, cara, cada metro quadrado deve ser utilizado. E quando pouquíssimas empresas no mundo, no Brasil poucas mesmo, faz um estudo de usabilidade, que é o tal do design thinking também, faz um estudo de usabilidade dos espaços. Então essa usabilidade do espaço, ela reflete em rentabilidade, ela reflete em custo e ela reflete em satisfação. Então, por exemplo, quando a gente faz um empreendimento com foco em locação, eu tenho que ter uma arquitetura de hotel, não é uma arquitetura de residencial. Hoje as pessoas ainda não entenderam isso, porque aí a gente entra em vários estúdios em São Paulo que o fluxo dentro do prédio é ruim, é feio, porque fica um monte de gente esperando o Uber ali, com a mãe passando com a filha, e tem 5 pessoas esperando o iFood entrando, não sei o quê, por quê? O uso do espaço não foi inteligente. Então a gente tem uma oportunidade muito grande de seguinte: aprender a gerar espaços compartilhados, originar esses espaços, de forma que a gente consiga vender a área privativa que é útil para o cara, que é o grande exemplo que a gente já viu na última década, que vendemos áreas privativas menores e áreas compartilhadas maiores. Mas e a gente está fazendo isso nas áreas empresariais? Assim, o nosso último paradigma, de fato, é o coworking, que a gente já viu que é um modelo que eu poderia te falar que é meio ultrapassado. Eu acho que já dá pra gente dar um espaço, dá pra dar um passo maior. Deu alto na pandemia, mas, né? Já dá. Ou seja, na alimentação, na parte de saúde, como a gente está fazendo esses espaços? Por exemplo, aqui em Florianópolis a gente tem bons espaços de alimentação que eles já colaboram entre si, mas por que isso que eu tô falando agora, saindo dessa parte de comportamento e na parte de estruturação de negócios? A gente estrutura como tendência também. A gente já percebeu, como exemplo do dinheiro da poupança ter acabado, ter sido menor do que o capital privado, a gente já entendeu que o segredo da originação nessa próxima década vai ser entender as várias possibilidades que existem. Por quê? Porque agora nós temos um construtor que até hoje, ainda é absurdo, até hoje constrói com dinheiro próprio, do lado de um outro construtor que está cheio de dinheiro de fundo que precisa aportar. Ou seja, o outro tem mais liquidez, constrói mais rápido, troca de obra mais rápido, tem mais canteiros, tem mais eficiência. Por quê? Porque ele tem um funding mais novo, mais moderno, eventualmente um pouco mais caro ou não, isso é muito discutível, só que ele tem uma estrutura que é nova para o nosso mercado. Não, aquele outro fez um crowdfunding, que é muito legal, a gente tem falado um pouco de crowdfunding, que saiu um pouco da moda, mas o crowdfunding para a gente levantar 1 milhão, 2 milhões de reais para começar qualquer brincadeira, qualquer obra, é muito legal, que você sai do espaço de 0 no seu caixa para 1 milhão, 2 milhões logo no start ali, ou seja, o empresário ele consegue se erguer com várias possibilidades. Então, se ele pensar em entregar novos produtos e ele começar a estudar as possibilidades de funding para empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, eu não estou falando aqui de residência, eu estou falando de hotelaria, eu estou falando de corporativo, eu estou falando de qualquer coisa. Nós temos hoje uma infinidade tão grande de possibilidades, inclusive da emissão de tokens, para que você consiga vender um pedaço desse empreendimento. A gente vai conseguir entregar uma pluralidade de empreendimentos melhores, trazer uma rentabilidade mais segura para esses caras, porque eu não vou ser obrigado a trazer esse cara para uma SPE, para uma SCP, ou emitir uma dívida contra a SCP com esse cara, e a gente vai conseguir fazer um mercado melhor, mais eficiente, mais competitivo. Olha, muita informação rica, tenho certeza que quem está ouvindo aí já vai botar muita coisa em prática.
Marcelo, cara, baita papo. A gente tá estourando o tempo aqui, mas poderia falar o dia inteiro. Poderia. Olha, Olha vamos junto contigo pra lá e nós vamos continuar o podcast ao vivo. Marcelo, cara, nosso muito obrigado aqui, né, pelo pessoal do Cienge, aqui o grupo agradece muito pela participação. Quem quiser depois saber um pouco mais da VMV, também peço que tu passe teu contato, onde é que te encontra, teu mvolker, e depois o arroba da VMV é @VMV Grupo Brasil. Maravilha, empresa super parceira, presente aí conosco em vários clientes. E quem quiser saber um pouquinho mais, outros conteúdos de tendência e construção civil, a gente também tá com o link aqui na descrição, temos essa jornada, acontece aí periodicamente, continue acompanhando. Marcelo, obrigado, palavra final. Eu agradeço muito e respeito muito o trabalho que vocês estão fazendo. Na construção civil a gente usa todas as soluções, nem todas, porque eu já não decorei todas as soluções que você tem, eu acho que eu tenho quase todas as soluções suas, e se não fossem suas ferramentas também, o mercado nosso estaria bem mais lento o crescimento dele. Então, muito obrigado pela colaboração também, e a gente se vê em breve. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!